Fala galera, tá começando mais um Gás 18, eu sou o Cristiano Zoucas, aqui do meu lado, Fernando Ribas. E aí, Zoucas, em ritmo de carnaval ou não? Em ritmo de carnaval, zero, né? Aqui, ó, ritmo de menos 30. É, graças a Deus, né, que não tem carnaval. Graças a Deus. Putz, grila. Putz. E aí, fala pra mim, o que a gente vai falar hoje, nosso assunto principal? Então, hoje a gente vai falar de um caso bizarro que aconteceu nos Estados Unidos, né? No Texas, né? No Texas. Que é Minas Gerais dos Estados Unidos. É, exatamente. Praticamente. Tudo de bizarro acontece lá. Que é o caso Cash Landrum, né? Isso. Que aconteceu com a Betty Cash e a Vic Landrum. Exato, elas eram amigas, né? Pois então. é. E o filho da Vic também. Tá vivo, né? Até hoje ele fala, né? E defende, né? Esse caso. Sim. Que é um caso muito interessante, muito famoso na ufologia mundial. Não é um caso brasileiro, lógico, como eu falei. Sim. Mas que o legal dele é o que acontece depois do caso, né? E a gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos da nave mãe. Você está ouvindo E aí, quais são as notícias da semana, Zoucas? Não sei, fala tu aí. Tem alguma coisa aí na manga? Eu vi duas que me chamaram a atenção. Uma delas foi um cara que assumiu o comando do Nimitz, que é o nosso famoso porta-aviões americano lá, Sim. que teve um encontro com o Que é a Tic-Tac, frota, né? Do Nimitz, não é só o Nimitz, é uma galera, né? Sim, mano? Nimitz é o nome do porta-aviões, né? Mas quando a gente fala encontro do Nimitz com o Tic-Tac, era uma frota que estava envolvida. O cara, ele deu uma declaração, eu vi isso no OVNI hoje, inclusive. Quem quiser ver aí, é ovnihoje.com. Ele deu uma declaração dizendo que a equipe dele tem a obrigação de manter o espaço aéreo americano livre de OVNIs. Ou seja... Ele usou esse termo, no caso UFOs. Normal, é legal né? que assim, tipo, tranquilo, normal, né? Sem... Sim. É como se fosse uma coisa assim, já aceita. Todo mundo sabe que os OVNIs existem e que eles defendem o espaço aéreo de Exato. OVNIs. Tranquilo. Na verdade, ele usou outra sigla, não foi UFO. Foi o APS. O AP, que é a sigla que eles usam para Unidentified Aerial Phenomena. Yeah. Isso aí. Que é, traduzindo em português, é fenômenos aéreos não identificados. Isso aí. Fenômenos. Entre aspas, né? Porque eles acham que eles têm essa vontade que um dia descubra que é um fenômeno natural. Sim. Né? E é tem um o tipo AVE também, conhece essa? O AVE? UAV, eu vi falar. UAV, que é veículo aéreo não tripulado. Não tripulado. Que é o drone. É o drone, né? É o drone, né? O que eu achei legal é isso, dele falar assim com uma tranquilidade. Não, então a gente tá tentando manter o espaço aéreo livre de objetos voadores não identificados. Pois é. E esse cara assumiu agora de 2020. Aliás, ele assumiu o comando do Nimitz dia 1º de agosto do ano passado, 2019. Essa declaração ele deu essa semana agora, pro Daily Mail, que é um site de fora, né? Isso. Enquanto isso, estão tentando ferrar com o Lu Elizondo, fazendo ele ficar desacreditado, né? Sim. Mas ele já falou lá que ele tem contatos lá dentro, que ele tem uma galera forte ajudando ele e que vai fazer de tudo pra trazer a verdade à tona. Espero, né? E que ele não seja uma marionete dos Illuminati, sei lá. Assim, o Lu Elizondo não me importa muito não, mas apesar dele ter a importância dele. Mas o Tom DeLonge, cara, se ele tiver vacilando, eu vou me decepcionar muito com ele. Pra mim, ele já deu o primeiro vacilo em fazer um pacto com o exército. Pra mim, foi o primeiro vacilo. Vai dar de mão beijada um pedaço de disco voador pra uma galera que vive de guerra. Mas deve ter os motivos dele também, né? Pois porque assim, cara, tudo que a gente fala, a gente não sabe o que rola nos bastidores lá dos caras, né? Então... A gente fala de fora, né? Então, a gente tá falando muito de fora, né? Pois é. É o que a gente lê. Talvez tenha alguma coisa lá que sei lá. Talvez ele tenha uma razão muito boa de fazer fazer isso. Ou pra ele isso. conseguir mais coisas, ele teve que abrir o que ele tem. Pode ser. Eu te dou isso aqui, você me... Mas assim, é difícil você entrar nesse jogo e você não ser manipulado por um governo, cara. Os caras têm anos e anos aí de manipulação da verdade, né? A gente sabe o que eles fizeram com o Bob Lazar. Sim. Aí o cara vai entrar no jogo desses caras aí? Só que tem o seguinte também, cara. O Tom DeLonge é diferente do Bob Lazar naquela época, na década de 80. Final da década de 80, né? O Bob Lazar não era conhecido, cara. O Tom DeLonge não. O Tom DeLonge é celebridade. Se aconteceu alguma coisa com ele, cara... sim. Não, mas o Lu Elizondo agora tá em status de celebridade, porque ele, também, sim. Depois do documentário lá, todo mundo conhece tanto ele quanto o Tom DeLonge, eu acho. Enfim, tem uma outra notícia que me chamou a atenção, que foi a que eu também vi no OVNI hoje, que foi do Projeto 7. Tu lembra desse projeto? Que era tinha no início da década de 90. Fez até o filme Contatos, é baseado no 7. Sim.
que era um screensaver que você baixava no final da década de 90. Que ajudava eles a procurar... Ele usava o processador do seu computador a processar dados que eles recebiam lá daquelas antenas lá de Arecibo, né? E esse projeto... acho que ainda existe. Ainda existe. O projeto 7 tá aí. Eu lembro que eu vi uma entrevista com um senhorzinho no interior de alguma cidadezinha dessa que ele tem um computadorzinho dele ajudando e tal. E ele tem várias antenas parabólicas e tal. Ele faz o trabalho dele. Eu esqueci o nome dele, mas ele é famoso. Não sei se foi o programa lá, o de Carona com os OVNIs. Algum programa desses foi lá na casa dele entrevistar ele e tal. Bem legal. Agora eu não vou lembrar o nome dele. Então, o Projeto 7, ele liberou agora, essa semana, 1 petabyte de informações. 1 petabyte são 1000 terabytes. 1000 terabytes. Coisa pra caramba. Eles liberaram essas informações pro público. Eu não sei, tem que ver como é que faz pra baixar. Provavelmente no site deles lá, bota Projeto 7 que você vai achar no Google aí, quem tiver interesse. E eles estão convidando o público a procurar, a se inteirar pra esse assunto, né? Pô, bota o computador do Google, o computador quântico do Google lá pra ajudar. Pois é, cara. Baixar na hora. Do Elon Musk, pô. Você tá ligado que a IBM e o Google estavam nessa disputa de fazer o computador mais rápido do Oeste, né? E aí parece que o Google chegou na frente, né? Eu tô contando assim essa notícia assim de cabeça, posso estar errando alguma coisa ou outra. Mas eles estavam fazendo toda essa lance do computador quântico, que é um negócio realmente, você estuda sobre, é sensacional. Em vez da gente ter o sistema binário, né, 0 e 1, a gente tem os qubits, que ele é 0 e 1. Porque ele trabalha a nível molecular, né? Então, a gente ainda vai falar sobre isso, a gente tem que falar. Código binário, né? A gente tem que falar sobre mecânica quântica. Eu tô já há um tempão batendo nessa tecla. É difícil explicar, mas é muito interessante. Acontece que quando você tem um qubit, a informação ela não é 0 ou 1, como eu tô falando. Então, para um computador processar alguma informação, ele não vai demorar nada. Ele vai ser praticamente automático, porque você tem 0, 1, 0, 0, 1, né? As informações são assim, né? 1, 1, 0, 0. É tudo, né? Em binário. Dessa maneira, como vai ser tudo junto, todos os cálculos vão ser feitos de uma hora só, entendeu? Entendi. Então, parece que o computador da IBM falou que eles botaram uma equação gigantesca lá pro computador da IBM realizar o cálculo, né? O cálculo matemático. E aí o computador dela falou que ia demorar uns 20 anos pra dar o resultado. Caraca. E o computador do Google quântico demorou 200 segundos pra fazer esse mesmo processo. Então dizem que realmente no futuro tudo vai ser beneficiado pelo computador quântico. Então assim, desde a astronomia, medicina, internet, você imagina a internet, qubit, sabe? Tipo, um negócio... Você não ping zero, entendeu? E aí você vai ter coisas assim que a gente não faz nem ideia, mas que vai ser beneficiado, sabe? Sistema de trânsito. Pra dar multa vai ser rápido, entendeu? Assim, vai ser tudo rápido. Para pensar nisso é meio Black Mirror, né, cara? É total Black Mirror. Agora, eu até vi recentemente, você deve ter visto também, a indústria de videogame tá querendo deixar tudo na nuvem. De você não precisar instalar o jogo mais. Você só joga direto... Joga direto na nuvem. Isso é meio doideira, né, cara? Imagina isso pra inteligência artificial, se for de jogo. Sim. Vai ser um boneco lá que vai ter a inteligência talvez de um ser humano. De dialogar com você. Nossa, que doideira isso. Doideira. Eu acho que foi o Arthur C. Clarke que fala em algum livro dele sobre... Que a gente falou do Arthur C. Clarke outro dia, né? Do Fim da Infância, né? Isso. Que ele fala... Eu posso estar errado, mas ele fala em algum livro falando que... Ou Asimov, agora eu não lembro. Que ele fala que no momento que o ser humano criar um jogo de computador, que a inteligência artificial seja uma inteligência igual ao do ser humano... mesmo nível do ser humano, nós, seres humanos, vamos ter criado o nosso primeiro universo, porque aquele mundo do jogo pra ele vai ser um mundo real. Vai ser independente, né? Ele vai ver as coisas e vai interagir com as coisas da mesma maneira que a gente interage com o nosso mundo. Então você imagina um bonequinho lá do Red Dead Redemption com noção de, tipo, eu vivo aqui, eu sou uma pessoa, eu tenho Matrix, inteligência, cara. Isso é muito eu Matrix. Tenho sentimentos, né? A gente vai estar criando o nosso próprio universo dentro de uma tela de televisão. Muito louco, né? Bizarro. Isso é muito Black Mirror mesmo. Que mais? Não, então, eu queria comentar o seguinte. O Projeto 7, eles liberaram essa quantidade enorme de informações aí, que são ondas de rádio, né? Que até a gente falou no episódio passado que tem uma onda de rádio que tá vindo a cada 16 dias e tal, que foi detectada. E eles estão pedindo ajuda de quem for cientista, codificador, analista de dados, para poder... Codificador, de programador, né? O cara que trabalha com programação. Sim. E acredito que sim. Eles botaram ou trabalha com decodificando. Eu acho que é. Será que é isso? Acho que é mais isso.
Porque ele já tem os dados, né? E provavelmente deve estar traduzido em código, não sei. E pessoas têm interesse na busca de vida alienígena para executar suas próprias análises. Ou seja, eles estão liberando justamente para... Como se fosse um software que é open source. Que o cara desenvolvedor, ele vai lá, baixa e... dá um input dele. E ele pode dar, ajeitar, ajudar, né? De alguma maneira. Isso é legal. Muito maneiro, cara. Muito bom. Pessoal de tecnologia aí, então, quer ajudar na busca do sinal. E lembrando que o Projeto 7 ele recebe ajuda de colaborador, né? Eles não são do governo e tal. Achei que tivesse algum tipo de ajuda também privada, assim, tipo, não, alguma empresa... Deve ter. Sei lá, às vezes vem da NASA, não sei. Deve ter, mas eles vivem pedindo dinheiro, assim, porque pro projeto poder sobreviver, né? Podia ser um projeto do governo, né? Bancado pelo governo. Pois é, cara. Por nada a ver, ficar pedindo... Porque é um negócio tão importante que não deveria ser uma coisa assim, tipo, um cara lá falando, me ajuda aí, gente. Deveria ser um negócio, tipo, natural. A verdade é que a ufologia, pra essa galera, não tem importância. Quer dizer, tem... Peraí. Não, o 7, eles nunca vão admitir que eles estão procurando... Não, não tô falando do 7, tô falando do governo. Do governo, Não, mas o 7 mesmo, acho que eles A premissa do 7 é a chave da alienígena. Tentar um sinal aí e tal, uma vida inteligente. Mas acho que eles não devem vender dessa maneira. Cara, tá na sigla deles. Né? Search for Extraterrestrial Intelligence. Se bobear, é por isso que eles não conseguem nada, então. Pode ser, Mas aí chega no ponto que eu falei. Não tem muita importância pra um monte de gente, né? Então... Bom... O que é um problema, né? Ô, Bigelow, sei que você escuta a gente. Ajuda os caras aí, pô. Cheio de dinheiro. Cadê o... Elon Musk. Elon Musk também. Galera toda aí que tem grana aí. Lear, o cara lá do Learjet. John Lear também, pô, escuta a gente também. Tá morto já, né, o John Lear? Não, cara. Não, o filho dele tá vivo, mas o pai tá morto. O pai morreu. Eles escutam o nosso podcast, que eu tenho certeza. Então, vamos liberar a grana aí. Tirar o escorpião do bolso. Bom, pra finalizar, no episódio passado, falei pra caramba do tal do Antônio Faleiro. Lembra dele? Lembro. Que eu falei que ele tem um determinado momento lá no vídeo que eu vi do João Marcelo, que ele fala das criaturas que parecia Varginha. E tem outras criaturas também, lembra? Eu esqueci de falar isso, que é a coisa mais importante do episódio, esqueci de falar. Que em determinado momento ele mostra duas criaturas, foi um caso que aconteceu em Paysandu, né? Eu não sei onde fica, eu acho que é no Rio de Janeiro. Em 1990 foram vistas duas criaturas ciclopes. Olha aí. Igual Sagrada Família. Sagrada Família. Iguais a Sagrada Família. E, pô, é legal, né? Porque a gente, então, tem um fenômeno, tem uma espécie que já foi vista mais de uma vez, né? Não é uma coisa, assim, única, né? Na ufologia. Pois é. Isso é bem legal. A ufologia é cheia disso, né? E, pra mim, isso é o melhor. Os relatos, eles... Pra mim, é a coisa mais maneira que tem isso. Você consegue cruzar informações entre os relatos. Uma coisa acontece em um, acontece no outro. O tal do Embaúra, que a gente viu outras vezes que aconteceu também. Sim. Né? Pois é. Isso é muito interessante. Foi o caso do nosso amigo Márcio, pra mim isso é legal porque você traça ali em todos os relatos uma certeza, né? Porque se aconteceu com um e aconteceu com outro, é um caminho que você pode seguir ali, né? Então eles gostam de água. Eles estão interessados em existe um padrão aí, né, cara? Padrão, Existe um padrão nesses casos, né? E que realmente esses padrões acabam intrigando mesmo, né? Porque você consegue cruzar os casos e ver, realmente o comportamento foi parecido com o outro. E aí, isso traz até credibilidade, eu acho. Pois é. Né? É claro, a gente obviamente quando tem um relato que é falso, o cara pode, sei lá, falar um detalhe desse pra ficar igual. Né? Sim. Dependendo, mas você vê que tem casos que acontecem em lugares completamente diferentes, em épocas completamente diferentes. Isso, pra mim, melhor ainda quando não tem o fator internet. Quando, por exemplo, um aconteceu em 64 e o outro aconteceu em 77. Sim. E de dois lugares que não se conheciam, em duas épocas que não existia internet, pra mim ainda é melhor ainda, entendeu? Não, por exemplo, o ET de Varginha. Esse caso que você comentou, que a criatura parecia de Varginha, é mais antigo. É mais antigo, anos 70. Pois é. Sensacional. E quando o ET de Varginha aconteceu, já tinha internet, mas não era... Não, a internet tava começando. No Brasil tava começando. Acho que em 96, não sei. Tinha discada, mas era muito... Cara, 96 muito eu acho que... 96 e 97. Foi quando começou mesmo. Quando começou. Que era muito... E isso foi antes de Discador IG, essas coisas todas. Assim. Pois é. Discador IG veio depois, 98, por aí. Pois é. Bom, vamos lá pro nosso relato? Vamos lá. Você está ouvindo...
Então, Zoucas, a gente recebeu um relato de um tenente do Exército Brasileiro. Olha aí. Bizarro, né? Esses relatos são bem... Quando tem militar envolvido é sempre mais... É visto com outros olhos, né? Sim. Ele é do Rio de Janeiro e é ouvinte do podcast. E... Ele pediu pra não ser identificado. Exato. Ele pediu pra alterar a voz dele, né? Sim. E... Vamos botar a voz do Fantástico nele. Vamos botar a voz do Fantástico nele e vamos chutar e depois a gente fala. Vamos lá, vamos ouvir e depois a gente comenta no final. Olá a todos os ouvintes do Hangar 18. Olá, Zoucas. Olá, Ribas. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de poder citar o relato que ocorreu comigo e queria parabenizar também pela iniciativa do podcast. Também, começando a situação do meu relato, eu estava de serviço de oficial de dia, era por volta de julho de 2018, eu tinha acabado de voltar da ronda e fui descansar. Lá para as 2h45 da manhã, eu fui acionado pelo rádio pelo comandante da guarda e esse sargento me chamou na guarda dizendo que a gente estava com uma situação de serviço. Quando eu cheguei na guarda, ele alegou que um soldado de um posto alegou ter visto algo descendo do céu e parando em cima do antigo Forte Osório, que é uma fortificação de costa antiga que se situa nas instalações do quartel, e atualmente ela está desativada. Ela tem o propósito de servir como depósito. Baseado no que o soldado disse, o comandante da guarda não levou muito a sério, porque de madrugada normalmente o soldado de serviço ele costuma ver e ouvir coisas, por estar cansado de serviço, né, a mente acaba pregando certas peças. Mas como a gente estava em época de intervenção federal no Rio de Janeiro, o comandante da guarda me acionou para que a situação fosse ao menos informada ao oficial de dia. Então eu fui diretamente, né? Eu me direcionei pro posto onde o sentinela supostamente tinha visto alguma situação. Eu fui falar com ele, né? E ao abordá-lo, o sentinela disse que estava no serviço, fazendo a sua ronda, e que quando olhou para cima, ele viu um objeto parecido com um bumerangue descendo em direção ao Forte Osório e parando em cima dele. Estranhando a situação, né? Eu percebi que o soldado estava muito nervoso, então eu acionei o motorista de dia e quando o soldado chegou que estava de motorista de dia, a gente pegou a viatura e subimos em direção ao local. Ao longo do percurso, eu estranhei, porque todos os postes da estrada que ligam a unidade até o forte, eles estavam desligados. E normalmente, nessa hora da noite, eles costumam estar ligados, né? Eles ligam quando anoitece e desligam ao amanhecer. E para aquele horário ali já devia ser 3 e pouca da manhã, porque eu fui acordado quase 3 horas. Então as luzes deveriam estar ligadas, né? Chegando próximo do local, a gente estacionou a viatura e a gente desceu, estacionamos um pouquinho depois e descemos em direção ao forte. Quando a gente chegou na frente do forte, eu percebi que uma das portas dele estava aberta, estava um pouco aberta, e eu estranhei isso. Naquele momento ali, percebendo que ela estava aberta, eu me aproximei e vi que o cadeado grande que trancava estava no chão cortado. Eu me assustei no momento, aí saquei minha pistola, alimentei ela, né, que é colocar munição dentro da câmara para atirar, caso necessário, né, e destravei o armamento. Aí eu dei a ordem pro soldado que estava de motorista comigo fazer o mesmo, porque ele estava me acompanhando, e a gente se preparou. Com calma, a gente se posicionou, ele abriu a porta do forte e quando eu fui fazer a incursão, eu percebi que a segunda porta, que ela fica um pouco mais para dentro, é uma porta gradeada, como se fosse de reserva de armamento, ela permanecia trancada. Então ela estava com os 3 cadeados, acima, do meio, de baixo, todos trancados. E eu percebi que não tinha nenhum sinal de invasão daquela porta ali para dentro, a não ser o cadeado inicial da porta grande. Então eu observei ali, vi que realmente não tinha nenhum sinal de invasão. Retornei, fechamos a porta grande. Eu coloquei uns lacres para segurar momentaneamente ali a porta grande, né? E também ter a numeração dos lacres para caso fosse aberta novamente. E quando eu estava fechando os lacres, a gente começou a ouvir os barulhos na floresta, na vegetação ali próxima. Então o soldado ele se assustou ali. Eu falei, calma. A gente
parou ali, ficamos quietos um momento, ouvimos, percebemos que estava do lado direito da mata. Então, nós pegamos o lado esquerdo, fomos por uma trilha, lado esquerdo, no sentido contrário ao barulho, para a gente tentar pegar pelo lado inverso. E conforme a gente foi progredindo, a gente foi subindo para uma área acima do forte, e quando a gente estava se aproximando do topo, que era de onde o barulho estava se propagando, né, a gente se surpreendeu por um zumbido. E era um zumbido muito forte, muito forte. Esse zumbido ele foi tão forte que ele deixou a gente desnorteado. A gente caiu no chão. Eu sinceramente não tenho como descrever quanto tempo durou aquilo. Eu só sei que o meu corpo não respondia. A gente ficou estirado no chão. E depois esse zumbido parou. Mesmo depois dele parar, a gente ainda ficou um tempo sem reação. Então, quando eu comecei a voltar das minhas capacidades motoras ali, imediatamente eu vomitei. E eu vomitei muito, muito. Passei muito mal. Quando eu me recuperei ali, eu peguei a minha pistola que estava ali do lado, que tinha caído. Ela estava com o fiel junto dela, então ela estava próxima de mim. Fiel é um instrumento que a gente coloca assim no suspensório para segurar a pistola, para caso ela caia. Ela tem aquele cordão ali, né, para segurar. Então eu peguei a pistola que estava atrelada no fiel, acendi a minha lanterna e fui em direção. Porque a gente já tinha saído de qualquer situação ali de incursão sem luzes e ruídos. A gente já estava numa outra situação. O soldado ele ficou para trás e ao subir, eu comecei a ouvir uns estalos contínuos, como uns estalos contínuos seguidos, como se fosse uma sequência como se fosse uma manivela, sabe? Aqueles trá, e foi aumentando a velocidade desses estalos e posteriormente eu ouvi um estrondo. Nesse estrondo veio uma ventania muito forte pela vegetação. Aí eu aguardei um pouco e subi. Quando eu cheguei no topo do forte, a área inteira que deveria estar coberta pelo matagal, porque é uma área que a gente não utiliza mais, ela serve como depósito, somente o forte e não as imediações ali. Parte da área estava totalmente acinzentada, como se fosse queimada, mas a área acinzentada não dava para ver nenhuma vegetação queimada, entende? Era como se fosse uma prensa, como se algo tivesse prensado ali, né? E a vegetação ao redor ficou normalizada, né? Ela ficou mexida por causa do vento, como se o que tivesse ali no meio deu um impulso para cima, e as laterais, né, ao redor ali o vento propagou, elas se afastaram assim, a vegetação se afastou de modo contrário ao centro, né, avesso ao centro ali, e o centro ficou todo queimado. Eu achei aquilo ali muito estranho, né, e o que eu mais achei estranho é que aquela parte queimada, ela tinha um formato de V, né, como o sentinela tinha comentado, né, um formato de bumerangue, digamos, né, e era uma área bem grande, era cerca ali de 3 metros. 3 metros um lado do V e 3 metros o outro lado do V. Então eu olhei ao redor e não encontrei mais nada. O motorista, um tempo depois, o motorista ele subiu também, né? E eu interpelei ele no meio do caminho para que ele não visse o que tinha acontecido, né? Ele me perguntou: tenente, o que houve? E ali na hora eu falei: não, vamos descer e depois eu te explico. Enquanto a gente foi descendo, eu fiquei tentando maquinar o que eu falaria, se eu falaria o que eu vi ou se eu não falaria. E quando a gente chegou na viatura, eu acabei falando pra ele que tinha sido um drone, né? Que quando eu me aproximei, esse drone ele foi embora. E aí ele me perguntou: mas como é que o drone faria aquele zumbido? A gente não conseguiu nem se mexer. E aí eu realmente não tive resposta pra ele, não soube responder. Eu simplesmente dei a ordem pra ele pra gente voltar pro corpo da guarda, e a gente retornou.
Ao longo desse caminho do corpo da guarda, né, eu notei que as luzes dos postes tinham voltado, né, então todas estavam acesas. Né, e ao chegar no corpo da guarda, eu disse a mesma coisa pro comandante da guarda, né, que era um drone, tinha que ser aproximado e que a situação já tinha sido resolvida. Então, eu preferi não contar o que houve, nem para os meus subordinados no momento e nem para os meus superiores, por motivos óbvios, né? Posteriormente podia ser alegada alguma incompetência mental minha, ou eu poderia acabar sendo ridicularizado, né, perante a tropa, perante os militares a qual eu trabalho junto, né? Isso poderia me trazer problemas no meu serviço, dentro da força. E eu não encontrei até hoje uma explicação lógica para tudo aquilo ali que aconteceu. No dia seguinte, particularmente, ao sair de serviço, eu fui na região, estava da mesma maneira. E aí, com medo de qualquer situação, eu cortei parte da vegetação e joguei em cima. Eu tentei camuflar o máximo possível do que havia acontecido, para até mesmo o motorista curioso ou até o sentinela que tinha comentado a situação, caso eles tentassem ir lá verificar alguma coisa, eles não veriam o que eu vi. E desde aquele dia eu fico mais atento, cada vez mais atento pro que está acima de nós e pro que possa vir a acontecer. Então esse foi o meu relato. Gostaria de agradecer muito aqui pela oportunidade. Eu queria realmente mostrar o que aconteceu, porque eu não sei, de modo algum, eu não consigo explicar o que eu senti e o que eu vi. Então, muito obrigado pela oportunidade. Sucesso aí ao longo do podcast. Um abraço a todos e continuem olhando para estrelas. Então, Zoukas, o que você achou? Impressionante. Pô, cara, tem alguns pontos aí que a gente precisa comentar, né? Sim. Primeiro ele fala do formato desse objeto. Formato de V, que é muito comum, né? Que é um formato comum. Phoenix Lights. E tem a ver, e tem muita gente acredita que tem a ver com os famosos projetos negros, né? Que tem a ver com os Black Budgets. Sim. São aviões supersônicos, né? Que são totalmente stealth, né? Eles são... Começou com aquele Nighthawk, tudo que a gente já conhece. Blackbird. Blackbird e tal. E tem outros, né? Por exemplo, eu já falei algumas vezes dele aqui, o TR-3B, TR-3A. Tem vários desses que até hoje os Estados Unidos nunca abriu o jogo, né? Nunca falou que tem, mas que muita gente já viu esses aviões. Então tem formato de triângulo, tem uns com formato de bumerangue. Agora, será que esses aviões desses projetos secretos aí, será que eles têm propulsão vertical? Com certeza, cara. Porque eu vi recentemente um caça, agora eu não vou lembrar eu sei que tem uns caças que tem propulsão vertical. Eles não precisam Foi semana retrasada, rolou na internet caça, tipo, parando num ar e descendo, assim. Não, isso já tem há muito tempo, inclusive. Sim. Até... Mas eu tô falando, eles estão cada vez melhores. Sim, assim, sim. Né? Tu lembra aquele filme do Schwarzenegger? True Lies? Sei. É um filme antigo até. Filme, sei lá, final da década de 90. Ou meio da década de 90, um negócio assim. Lembro. Que tinha um avião desse. Tinha um avião desse, que ele não precisava de pista pra decolar. Ele decolava igual um helicóptero. A turbina virava pra baixo. Sim. Eu lembro que eu tinha um comandos em ação que tinha isso, que virava asinha. Mas parece que essa tecnologia tá cada vez melhor, né? Sim. Mas eu queria saber se esses projetos específicos têm propulsão vertical. Eu acho que não é que esses projetos que o pessoal fala, eles se comportam justamente como OVNIs mesmo. Às vezes até giram no próprio eixo. É muito doido. Esses que tem formato de triângulo, eles são vistos e confundidos com OVNIs. Ninguém, na verdade, sabe se eles são OVNIs ou se é um projeto dos Estados Unidos que é totalmente camuflado, né? A gente sabe que existe os Black Budgets. Sim. Né?
mas nunca ninguém chegou com a prova definitiva que esse dinheiro foi gasto para desenvolver essas máquinas, né? Não, e se foi também, certamente não entrou com Black Budget, né? Entrou com uma outra coisa. É uma coisa muito antiga já, desde os anos 80, final dos anos 70, já se falava de Projeto Aurora, essas coisas. É que como a gente comentou lá no episódio do Black Budget, por exemplo, você pode colocar dinheiro que tá destinado para isso, só que camuflado como uma outra coisa. Sei lá, pesquisa e desenvolvimento. Tá, pesquisa e desenvolvimento de quê? Pode ser qualquer coisa. Então, assim, eu não sei se esses caras têm esse nível de especificação para determinar. Então, assim, o que eu tô dizendo é o seguinte: os 22 milhões do Black Budget pode ser, na verdade, muito mais. Pode ter coisa enfiada por debaixo de outras. Sim. Né? Que no caso de um projeto desses aviões, por exemplo, do Black Hawk, Black Hawk não, Black Projeto Bird. Aurora, Aurora. Isso pode estar enfiado em outro tipo de budget. O dinheiro disso pode sair de outro saquinho. É isso que eu tô querendo dizer. Mas tudo isso é considerado Black Project, projetos negros, né? Sim. Que é tudo secreto, que não tá muito definido, as pessoas acreditam que exista. Por mais que tenha fotos e tal, até hoje ninguém... E é um negócio muito doido, porque a gente, por ser antigo, por que eles não lançaram agora? Até hoje não lançaram, né? Sei lá. Outra coisa que ele falou depois, que também me chamou a atenção, é o tal do som, né? O zumbido que deixou ele mal, ao ponto dele vomitar. Isso também é uma coisa que existe, também é comprovado isso, né? Armas sônicas são armas que são usadas para dispersar... Mas causa náusea, é isso? Causa muita coisa. Eu até abri aqui o Wikipedia vou dar uma lida para você entender melhor. Armas sônicas e ultrassônicas são armas de tipos diversos que empregam ondas sonoras para ferir, incapacitar ou até mesmo matar qualquer indivíduo. Olha isso. Dependendo da frequência, consegue matar Pode fritar teu cérebro. Pois é. Algumas armas sônicas estão atualmente em pesquisa e desenvolvimento pelos militares e forças policiais. Outras existem apenas no reino da ficção científica. Algumas dessas armas são descritas como balas sônicas, granadas sônicas, minas sônicas, canhões sônicos, enfim, tem uma infinidade de tipos. Gravações sonoras têm sido usadas como arma já há muito tempo, né? Na guerra psicológica, por exemplo, isso botava música como uma meio de tortura, né? As ondas sonoras extremamente energizadas podem perturbar ou destruir os tímpanos de uma pessoa, causando desorientação e dores intensas, o que é suficiente para incapacitar qualquer pessoa. Ondas menos potentes, olha aí, causam náuseas e desconforto em seres humanos. A utilização dessas frequências para incapacitar pessoas tem sido aplicada tanto no contra-terrorismo quanto no controle de multidão, né? Quando a pessoa faz... Pois é. E olha que loucura, né? A possibilidade de um dispositivo que causa frequências perfeitas, certa, que causa uma vibração no globo ocular. Caceta. Olha isso. Sério? Sim. Foi aparentemente confirmada pelas pesquisas do engenheiro Vic Tandy, enquanto ele tentava desmistificar uma assombração em seu laboratório. Olha que muito doido isso. Ele estava achando que tinha um fantasma no laboratório dele, né? E ele começou a tentar descobrir o motivo dessas aparições do fantasma no laboratório. Esse fantasma foi caracterizado por um sentimento de mal-estar e vislumbres vagos de uma aparição cinza. Uma investigação encontrou um novo exaustor instalado recentemente que, descoberto pelo Vic, estava gerando um infrassom de frequências de 19.9 Hz a 9 Hz. Tu sabe quem pira com isso aí? Marco Túlio. Marco Túlio de novo, a aparição dele no... Marco Túlio é nosso Bilu, cara. E aí, olha que doido, né, cara? Essa parada do som. É um infrassom que consegue fazer com que você tenha vibrações nos seus globos oculares de maneira que você acredite que esteja vendo fantasmas. Caraca, né? Bizarro. Aí você tem mais uma coisa aqui que também que é tão bizarra quanto. Segundo alguns estudiosos do assunto, existe uma tal de nota marrom. Uma nota, ou seja, uma nota musical, chamada marrom, que é uma frequência infrassônica muito baixa, que a pessoa começa a ter coisas estranhas acontecendo no sistema gastrointestinal. Eita, caramba. Ou seja, a pessoa, quando começa a escutar essa vibração, começa a dar dor de barriga nela. Por isso que é nota marrom, pô. É por isso que é nota marrom. Mas é o nome disso mesmo. É mesmo? Mas é por causa disso? Por causa disso. Porque o cara se caga. Se caga todo. E olha que é muito doido, né? Porque... Cara, se tu tá na guerra, tem uma arma dessa, acabou a guerra, cara. Pois é. Imagina todo mundo se cagando. É uma frequência de 5 a 9 Hz, que não é audível pelo ser humano, pois menor o som audível por uma pessoa, na faixa... o som normalmente é audível até
a faixa dos 20 Hz, né? Então ela não escuta um barulho, mas ela sente essas sensações no corpo dela. Entendi. E isso, dependendo da vibração, você consegue, por exemplo, quebrar a janela com som, né? Você bota uma frequência certa, as moléculas lá do vidro começam a se mexer de uma maneira que ela racha, quebra, explode. Tu já viu umas paradas que não tem muito tem a ver porque tá dentro dessa área de som ainda. De uma galera que faz imagem gerada através de som. Já viu isso? Sim. Quando a gente vai fazer o Doppler, quando a mulher tá grávida e tal, aquilo dali é som. Por isso que é ultrassom, né? É ultrassom. É uma frequência de som que ela é um eco, né? Ela joga aquele som e bate nas paredes e volta. E quando volta, gera uma imagem. É mais ou menos como funciona, acho que é a visão dos morcegos, eu acho. Agora, a teoria dos fantasmas é essa também, né? Que, digamos que exista fantasma aqui em torno da gente, eles podem estar aqui falando, só que a gente não consegue ouvir. Mas aí tem aquele aparelho IMF que grava. Mas assim, não é coisa cientificamente provada, né? Eu acho. Sim. Não tem como ver que tipo a máquina... paleidolia do som. O cara grava um áudio que não tá audível pro ouvido humano, aí o cara ouve ele falar um nome lá, sei lá, Susan, por exemplo. Eu via muito aquele Ghost Hunter, lembra desse programa? Os caras conseguiam gravar, às vezes, o fantasma falando. Só que era bizarro porque, às vezes, fazia sentido com o contexto deles ali. Entendeu? Tipo, a mulher falava assim, aqui nessa casa morou um garotinho, o nome dele era Joe. Aí saía lá... Os caras vão procurar a palavra Diogo no som. Diogo não, Joe. Diogo. O Diogo era o capeta em forma de guri. Então, esse relato do nosso amigo tenente lá do Exército Brasileiro, essa parada do som, eu nunca tinha... eu já tinha ouvido coisas sobre isso, mas eu não tinha imaginado que o som causaria náusea no cara, desmaio. Sim, muito doido. Não, segundo ele, o corpo dele perdeu... Ele apagou, desligou, sabe? O corpo do cara não respondia. Pois é. E depois ele viu, então, essa marca no solo, não foi isso? Sim. Então, aí ele foi até lá pra ver o que era. Imagina, você tá lá de serviço, teu comandante liga e fala, o cara que tá no posto lá tá vendo um OVNI lá em cima do forte lá, vai lá ver o que é. Imagina. Eu queria saber exatamente onde é isso no Rio, porque eu não sei onde também fica. Não achei. Eu busquei por Forte Osório. Eu não sei se fica em Marechal Osório. Também não sei. Eu sei que ali perto tem Campo de Santana, tem uma parte, tem um bairro militar no Rio de Janeiro, né? Eu não sei se foi ali. Não sei se foi algum dos fortes que tem, por exemplo, em Copacabana também. Que seria uma coisa muito incrível você ter uma aparição dessa no meio de Copacabana. Né? Mas... Só que ali onde é o forte de Copacabana é uma área urbana, não tem floresta ali, né? Então, tem uma florestinha, então tem um mato e tal, mas é muito perto dos prédios, cara. Pois é. Não é no meio do mato, sabe? Não ia ter um objeto desse pairando ali. Todo mundo ia ver. Acho que todo mundo ia ver. Se bem que era madrugada, né? Mas ainda assim. E é realmente interessante. Depois eu vou perguntar pra ele onde é. Se eu achar, eu vou compartilhar com a galera aí. Mas isso foi em 2018, né, cara? Foi, sei lá, 2 anos atrás. Foi. 2018 foi quando teve realmente essa... A intervenção federal, né? Exatamente. E a gente sabe que o OVNI tem total ligação com militarismo, né? Não, tanto que ele pegou... Esse lugar onde apareceu era um depósito, pelo que ele falou. E quando ele chegou lá, a porta estava aberta. Eu sei que tem um depósito de munições e armas perto da ponte em Niterói. Quando você vai e volta, você vê um prédio. Tem um paiol lá do exército. Tem um paiol, mas também tem coisa de munição ali. Acho que é da aeronáutica. Inclusive, esse paiol explodiu, cara, na década de 60 ou 50, eu acho. Caramba. O meu avô lembra. Nossa. Ele faleceu, né? Mas ele contava que uma vez explodiu esse paiol e... Iluminou a cidade inteira, Ele contava que a mãe dele tava fazendo mingau pra ele, era criança. Tava fazendo um mingau pra ele, o paiol explodiu e a mãe dele veio com um mingau derramando pela sala, dizendo que o mundo tava acabando. Imagina, devia estar mesmo. Pra quem tá vivendo aquilo dali. Eu vi o gasoduto onde fica lá perto de Duque de Caxias, a refinaria que tem ali. Sim. Que eu vi explodindo, né? Até comentei isso uma vez. De onde eu morava, eu vi. E assim, a noite virou dia. É uma iluminação, uma claridade muito intensa, assim. E um fato que não tem nada a ver, mas quem vai pra Petrópolis, do Rio pra Petrópolis e passa por ali, parece a Torre do Senhor dos Anéis, cara, com Sauron. Aceso. Fica acesa, fica aceso, parece fogo. A Torre do Sauron. Parece uma muito torre bizarro, mesmo. Bom, mas enfim, muito legal o relato dele, muito impressionante. A voz do Fantástico deixa tudo mais sinistro, né? Agora, assim, o final não me espantou, porque, cara,
Que ele falou que não contou nem pros subordinados, porque ele é tenente, né? Sim, mas não tem que contar mesmo, e nem pros superiores. Eu só fiquei... Eu fiquei muito curioso pra saber se ele tirou foto dessa marca que ele viu no chão. Pois queimado. Será que ele tem alguma... Porque o solo ficou calcinado, cara. Será que ele tem algum tipo de prova? Que seria interessante. Seria interessante ver isso, se ele tem... Pô, 2018, o celular Eu não sei se... Sim, celular, beleza, mas eu não sei se... Ele pode carregar celular com ele. Enquanto é de serviço? Talvez não. É cheio de regra, é difícil. Talvez não, né? Talvez dentro do dormitório ele tenha acesso, mas acho que fora dali ele não sei se ele pode ser... Nem ser pego com o celular na mão. Eu não sei, só tô muito por fora. Eu vou perguntar pra ele também se tem alguma evidência, porque, cara, é um caso muito cheio de detalhes, né? Sim. É um relato muito cheio de... Teve a náusea. Será que tinha radiação também? Pode ser. Pode ser que será que tem o fato de ele estar passando mal tenha também a ver com a radiação? Pois é, quando eu tava ouvindo eu pensei nisso também. Foi a primeira coisa que veio foi a radiação. Né? E algumas semanas atrás a gente recebeu um relato de uma ouvinte nossa, Ramona, que fotografou um objeto em formato de V. Sim. Acho que foi em São Paulo, agora eu não lembro. Sim. Lembra? Lembro. Que a foto que eu até dei zoom e tal. E é um tipo desse também. Por isso é um cone também, né? Mas é esquisito. A gente não sabe exatamente se é um dessas aeronaves secretas dos Estados Unidos que vem fazer teste aqui. Faria até sentido você fazer um teste numa área militar, né? Você não vai fazer um teste desse de botar zumbido na galera. Talvez, se você for do... Como você precisa trazer essa nave pro Brasil pra fazer isso? Mas dependendo da tecnologia que essa nave funciona, talvez vir pro Brasil ou pro Japão, pra ela não seja nada. Sim. E aí o Brasil, a gente já sabe que o Brasil e os Estados Unidos são acoladinhos ali na questão do UFO, né? Tendo em vista o que aconteceu em Varginha. Então, às vezes ele vir fazer teste aqui seria tranquilo. Não sei. Viajando na Mac 15? Eu não acho que seja coisa dos Estados Unidos, não, cara. Assim como o Tic-Tac. Porque o formato em V, eu tô falando, o formato em V. O formato em V. E o formato triângulo, né? Fechado, tem muita ligação com os avistamentos dessas aeronaves secretas. Talvez a única coisa que tem ligação. Talvez não seja. Porque como no caso do Phoenix Light, que foi um formato V, a diferença é que é um formato V, um bumerangue do tamanho da cidade. Aí não tem como você falar que é dos Estados Unidos, porque não tem nem aeroporto pra uma aeronave daquela decolar. Agora, vamos pensar uma coisa lógica aqui. Digamos que seja uma nave americana secreta. Cara, é meio falta de responsabilidade botar essas naves pra voar por aí, né? Porque tem avião comercial pra caramba no céu. Mas se bobear, eles sabem onde tá passando. Eles devem se esquivar. Ou vem numa altura muito alta. Só se for, cara. Vem numa altura que passa lá a estratosfera, sobe e desce, depois já desce certinho no lugar. Pode ser. O espaço é grande, tem como voar por aí, tranquilo. Cara, tu já entrou no Flight Radar e viu o mapa americano de avião? Tu não vê nenhum mapa, cara. Mas porque também tanto avião voando. Porque também um avião, eles colocam um ícone gigante, né? Não, sim, aí parece que tá coberto de avião. Ou foi hoje de manhã que o pessoal lá do GPUS estava acompanhando o Flight Radar, e aí um cara lá falou, gente, observa aí no Flight Radar, tem uma aeronave sobrevoando São Paulo que não é avião, tá considerado como drone, só que a distância que ele percorreu, de mais de 300 km, um drone não faria. Então um cara falou assim, peraí, que drone é esse que voa nessa distância? Só se for drone militar, né? Que os caras jogam bomba lá no Afeganistão. O drone do Astacheran, pô. Ou é o drone do Astacheran. E aí é engraçado, porque o Flight Radar pegou esse caminho dele, aparecendo e desaparecendo. Bizarro. E considerou como drone. Será que no futuro a Flight Radar vai ser... Conseguir pegar também OVNI? Sei lá, cara. O Flight Radar é um negócio assustador, cara. Enfim, obrigado aí pelo relato. A gente tá vendo uma leva boa de relatos, né, cara? Sim. Só relato assustador pra caramba. E mandem mais relatos pra gente. Se você tem alguma consideração, alguma teoria, qualquer coisa sobre esse relato dele, manda pra gente discutir. A gente tem que criar um nome pra sessão de relato. Vamos botar Sessão Cagaço. E aí, poxa, vai condizer mais. Sessão Cagaço. Sessão som marrom, né? Nota marrom. Nota marrom. Enfim. Cara, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar uma nota marrom e botar durante o relato, pra galera se identificar. Caramba, boa. Gostei dessa ideia. O pessoal vai adorar essa ideia. Quem tem prisão de ventre, então... Vai. Então vamos lá. Tenente, obrigado pelo seu relato. Obrigado, Tenente. E vamos trocar mais uma ideia que eu quero saber mais desse caso aí também. Com certeza. Vamos então pro nosso assunto principal? Vamos nessa. Você está ouvindo Hangar 18. Então, Ribas, Cash Landrum, né?
foi esse caso... Parece nome de banda, né, cara? Cash Landrum, né? Eu achei que fosse, inicialmente, a primeira vez que eu vi, algum tempo atrás, eu achei que fosse um lugar chamado Cash Landrum, mas na verdade é a junção do nome Betty Cash e Vic Landrum. Exato, né? É o sobrenome delas, né? Pois é, conta pra mim o que aconteceu lá. Então, esse caso aconteceu no dia 29 de dezembro de 1980. Foi a Betty Cash, os contatados, né? Vic Landrum e o filho da Vic, que tinha 7 anos na época. O nome dele era Colby. Ele tá vivo ainda, né? Eu pesquisei o nome dele no Google, inclusive, achei um mugshot dele, que é uma foto... Ih, ele fez algum... Quando você vai preso. É. Só que eu não... Assim, parecia ele, porque eu vi uma imagem, ele apareceu naquele Caçadores de OVNIs. Sei. Acho que é do History, né? Se eu não me engano. Ele apareceu nesse programa há um tempo atrás. Quando eu botei o nome dele, veio essa foto de mugshot aí que eu não sei... Eu cliquei pra ver, foi pra um site nada a ver lá e a foto não apareceu. Pode ser Fiquei que tenha integrado. feito... Lá nos Estados Unidos é muito normal você ser preso por motivos esdrúxulos. Pois é, eu fiquei com essa curiosidade aí, mas não... Dirigiu sem usar sapato, vai preso. De coisa assim. Enfim, e ele tinha 7 anos na época, né? E eles estavam voltando pra cidade deles, que o nome era Dayton, fica lá no Texas, lá na Minas Gerais dos Estados Unidos, né? Eles tinham saído pra jantar fora, né? A Vic e a Beth. Parece e que o menino. Pelo que eu vi, eles foram num bingo, porque eles eram muito religiosos. Sim, a bingo Beth da igreja. E a Vic, eles eram extremamente... Era uma linha, eu não sei se era pentecostal. O Texas todo é um lugar muito galera religioso, bem religiosa, né? E eles foram participar de algum evento da igreja e estavam voltando, né? Sim. Normalmente a galera do sul americano ali é bem religiosa. Oh, Lord. Jesus Christ. Jesus. E aí, cara, eles estavam voltando, foram jantar fora e tal, ou no bingo. E era mais ou menos umas 9 da noite, não era tão tarde, né? Foi em dezembro, foi época de inverno, então já devia estar bem escuro, né? O Texas não chega a ser aquele... porque fica na mesma linha de Miami ali, né? Não é. Só que pro meio do mapa. E aí, cara, eles estavam na estrada, era o carro da Beth, né? E mais ou menos umas 9 da noite, enquanto ela dirigia, era uma estradinha bem isolada de tudo, né? Não era uma rodovia grande. Não era uma highway, por exemplo. Menor, era uma estradinha menor e cercada de mato. De floresta, pinheiro. E eu acho muito maneiro essas estradinhas, cara, inclusive. E aí, cara, eles viram uma luz muito forte, só que tava acima das árvores, né? A luz, eles não viram o que era. E inicialmente eles acharam que era um avião, porque tem um aeroporto de Houston ali perto. Sei. Então elas acharam que era a luz de um avião passando. Que estava para pousar. Sim. Porque o avião, quando está em rota de pouso, ele passa muito baixo, né? Você lembra lá o evento que a gente foi? Era do lado do Aeroporto Internacional de Toronto. Cara, o avião passava lambendo a rua, né? A gente até queria ir lá na rua para tirar foto do avião por baixo. Então elas acharam que era avião. Dependendo do ângulo como você esteja vendo ele, se for de frente, é só luz, né? Que você só vê. Luz, Só e luz. o estrobo, né? Pois é. E aí, visto isso, né, que elas acharam que é muito comum passar avião baixo ali, elas não deram muita importância pro fato, pro que aconteceu. E alguns minutos depois, elas viram que o que elas acharam que era o avião anteriormente estava mais perto ainda e mais brilhante. E aí começou a vir um incômodo, né? Falou, opa, peraí, o que é isso? A nota marrom começou. Ou é um avião que tá caindo, veio a nota marrom na hora. Pois é. Ou o avião tá caindo, né? Ou sei lá, ou é alguma outra coisa estranha. Sim. E aí elas disseram que a luz, ela vinha de um enorme objeto em forma de diamante, que pairava na altura da copa das árvores. Esse relato me lembrou muito do Travis Walton, por causa das árvores. Né? Só que o formato é diferente. Formato diferente. Realmente parece um losango. Tipo um balão de... Tipo um balão. Balão de fashionina? Balão desses chinês, né? Balão japonês. Balão japonês, não é chinês não. Né? Sim. E parecia, inclusive, emitir chamas embaixo. Então era exatamente como um balão. Só que a diferença é que embaixo ele tinha algum tipo de propulsão, né? Uma coisa que mantinha ele no ar. Sim, exato. E aí, cara, como você falou, a base do objeto... Elas começaram a sentir muito calor. Porque exatamente como você comentou, embaixo do objeto... tinha tipo um exaustor, tava saindo umas chamas ali, fogo mesmo, né? E elas começaram a sentir muito calor. A Vic ficou com medo na hora e falou pra Beth parar o carro. Porque nessa hora o objeto já tava acima da estrada. Se elas passassem pela se elas seguissem, ela ia passar embaixo do objeto. Fogo, talvez, né? Exato. E aí a Vic pediu pra Beth parar o carro, que ela ficou com medo, óbvio, né?
Quem não ficaria? E elas começaram a ficar com medo de se queimar, porque o calor tava muito quente. Exatamente porque, né, pô, tá quente aqui, eu não vou chegar perto desse negócio nem ferrando, né? E a Vicky, ela era cristã e ela achou que o objeto era um sinal da segunda vida de Cristo. E ela falou pro filho assim, filho, é Jesus, ele não vai nos machucar. Ela tentou confortar o menino, né? O menino tinha 7 anos, era uma criança. E o garoto tava começando a ficar bem assustado com aquela... Não. Porque não era um negócio pequenininho, não era uma sonda, era uma navezaça. Sim. No meio da estrada, tá na estrada, você vê aquela nave parada no meio da estrada. Né? Exato. A Beth tava nervosa e ela tava considerando virar o carro e voltar, sabe? De onde eles vieram, porque o objeto tava exatamente em cima da estrada. Mas aí em seguida ela desistiu. E como a estrada era pequena, ela achou que o carro poderia ficar preso no acostamento. Ela não conseguiria talvez fazer o retorno, porque né? como era uma estrada muito estreitinha, ela não conseguiria fazer uma curva completa para voltar. Tipo uma bandalha ali e voltar. Exato. Né? Ela teria que sair fora do pavimento. Só tinha chovido naquele dia. E em volta tá meio lamacento, né? Exatamente. Tava cheio de lama e ela pensou rápido, né? Foi um pensamento... Ela teve uma rapidez de raciocínio aí. Ela achou que o carro poderia ficar atolado. Choveu naquele dia? Tinha chovido naquele dia. Será que eles usaram a Zurka? Porque tem a ver, né? De novo, o formato parece. Não, de novo, pode ser uma coincidência, mas de novo, OVNI e chuva. Né? Será que tem alguma ligação? Sei lá, até o caso lá do Alex também tava chovendo. Tem, né? A Varginha também. Vários casos. E aí ela ficou com medo do carro ficar atolado e aí elas iam ficar presas ali. Então, assim, na cabeça dela não tinha muita escolha, né? Ou... É melhor esperar e embora. Vamos parar o carro aqui e vamos esperar. E aí, cara, a Beth e a Vicky saíram do carro pra examinar o objeto. E o menino ficou dentro do carro. Só que o garoto já tava em choque. O Colby, né? O menino já tava... Já ficando tipo o piripaque do Chaves, sabe? Já tava catatônico. Aí a Vicky voltou pro carro pra tentar confortar o menino, né? Porque o menino tava, né, claramente assustado. E a Beth continuou lá fora. Hipnotizada pelaquela visão. Ela tava mesmerizada, hipnotizada pela visão que ela tava tendo. Qualquer um ficaria com um negócio gigante. Porque segundo ela o objeto era bonito, né? E assim, emitindo aquela luz, né? E embaixo aquele fogo, deve ser uma visão realmente... Sim. Né? E aí, segundo as palavras dela... Eu vou descrever o que ela falou do objeto. O objeto era metálico e tinha um brilho intenso. Tinha a forma de um diamante e seu tamanho era mais ou menos a de uma torre de água. Torre de água são aquelas caixas d'água que a gente vê dos Looney Tunes, sabe? Isso. É tipo aquilo. Aqui no Canadá tem também. E é grande, né? Aquilo deve ter o quê? Uns 6 metros de diâmetro? Por aí, né? De diâmetro, sim. Mas de altura, eu acho que mais de 10, né? Por aí. Se você contar a base, né? Mas o objeto não tinha uma base. Acho que ela... comparou só a caixa d'água em si. O seu reservatório. O seu tamanho era mais ou menos de uma torre de água, ou seja, acho que a altura, ele tava contando a altura também. Será? Ela fala que o objeto era grande, não era não era pequeno, não é o diâmetro da caixa d'água, é realmente a altura da caixa d'água. E a base dele era reta, é como se fosse um diamante com um corte reto embaixo. E essa parte de baixo era onde estava soltando as chamas ali. E ele tinha pequenas luzes azuis em volta e periodicamente soltava algumas chamas da base, que é o que a gente comentou antes. Isso. Formando um efeito de como se fosse um cone gigante. Essa chama tinha um formato de cone. Um negócio que elas também citam em um momento, elas falam que essa chama era tão forte que ela chegava a tocar o asfalto. Ela não ficava tipo só em cima do asfalto, ela chegava realmente a chamuscar o asfalto. Sim. Entendeu? Sim. O que dá a entender assim é que é como se o objeto realmente estivesse tentando se manter parado no ar. E essa chama é o que fazia com que ele conseguisse... Tipo uma propulsão, né? Exatamente. Tipo mais ou menos o que a gente faz com um balão, desse balão que leva a pessoa a passear. Aqui no Brasil não tem tanto, mas na Europa se vê balão muito. De ar quente, né? Balão de ar quente, que tem aquela cesta. O cara liga aquele ar, né? Pra fazer o ar rolar lá dentro. É a mesma coisa que pra baixo, né? No caso. Sim. E o ar quente sobe, né? Então... E ela falou que toda vez que o objeto soltava essas chamas, ele flutuava alguns metros pra baixo, em direção à estrada. Eu acho que ele tava tentando pousar, né? Ou abaixar... Eu acho que tava tentando se manter no ar. Pode ser também. É o que parece. E aí as testemunhas disseram também que o calor era tanto que ao tocar o carro, elas sentiam queimar a ponto de doer, cara. Nossa, tipo, você tá com o forno ligado, você bota a mão no forno. Você sente aquele calor. A Beth voltou pra dentro do carro pra pegar o casaco, pra tentar se proteger das queimaduras. Que quando ela tocou o painel do carro, ela viu que o vinil tava macio, por causa do calor. Bizarro, né? O vinil do painel do carro tava mole. Em cima do porta-luva, né? Ela deve ter tocado com a mão ali e ela sentiu mole. Sim. Mas quando a gente derrete o plástico, você bota alguma coisa por cima, você sente o plástico todo meio molenga, né? E olha que o plástico de carro dessa época era outro. Duro. Era duro, A própria lataria do carro.
Você vê os carros de hoje em dia, parece de papel, né? Mas naquela época realmente era Exatamente, bruto. porque isso foi na década de 80, cara. Pois é, parece que quando ela colocou o dedo, as marcas das digitais permaneceram por algumas semanas Sim. Né? Ficou realmente marcado o dedo dela no vinil do painel do carro. As digitais, né? E teve gente que investigou esse caso e eles disseram que isso poderia servir como prova, essas marcas dos dedos lá. De que aconteceu. Né? Só que não existe foto disso. Puts. Não tiraram foto na época. Todo mundo viu, mas ninguém se preocupou de tirar foto. Na década de 80 foto. já tinha câmera fotográfica, né? Pois cara? é. Tudo bem que era aquelas câmeras de 12, 24 poses, mas ainda assim. Era lembrando que isso foi dia 29 para 30 de dezembro, quase Réveillon. Pois é. Exato. Em seguida, as testemunhas viram um objeto subindo na altura das árvores de novo e foi subindo até que um grupo de helicópteros se aproximaram e cercaram o objeto em formação. Isso é muito doido. Muito. E aí, cara, elas contaram mais ou menos 23 helicópteros. Olha só, imagina o barulho que 23 helicópteros fazem. Pois é. E assim, você tá lá no carro, você tá vendo aquele OVNI, aquele objeto na sua frente. Daqui a pouco você escuta escutar o barulho de vários helicópteros chegando perto e fazendo uma formação em volta desse objeto, cercando esse objeto no ar. E elas conseguiram identificar o modelo desse helicóptero. Era um helicóptero da Boeing, é o CH-47 Chinooks. Que é aquele helicóptero que todo mundo que você tá ouvindo a gente, com certeza você já ouviu. É aquele helicóptero que tem 2 hélices. Geralmente é usado em galera que faz paraquedismo no exército. O pessoal salta de paraquedas de helicóptero. É desse helicóptero. Entendi. Entendeu? Que é muito grande, helicóptero de 2 hélices, gigantesco. Sim. Inclusive, esse helicóptero é usado no mundo todo pelos militares, né? É um helicóptero conhecido como de uso militar mesmo. Sim. E aí a estrada agora estava limpa e sem o objeto ali bloqueando, né? Então a Beth decidiu ir embora. Porque o objeto foi subindo. E aí os helicópteros chegaram e meio que foram acompanhando ele, né? Começaram a meio que escoltar ele pra ir embora dali. Exato. E aí falaram assim, beleza, vamos embora e tal. E segundo elas, esse contato levou mais ou menos 20 minutos. E elas perceberam, como eu comentei, que os helicópteros pareciam que estavam escoltando a nave, né? Guiando a nave pra algum lugar. Agora, uma nave desse tamanho pode ser tripulada, né, cara? Sim. Não deve ser uma sonda, por exemplo. Não. Porque era bem grande. Geralmente sonda tem formato de bola. Né? E esse tem um formato bem diferente. Pois é. Então, essa foi a primeira parte do caso, né? Cash Landrum, né? Isso. Que é basicamente simples. Foi um encontro... Não teve avistamento, não teve ET, não teve nada ali. Não foram abduzidas. Teve avistamento do objeto só. Não digo de seres, né? Não viu seres, não viu nada. Nem nada. Nem foram abduzidas. Pode até ser que elas foram abduzidas e elas não sabem também, né? Tem isso. Às vezes você vê o objeto, você foi abduzido e voltou ali e parece que nada aconteceu. Sim. Né? O tal do lapso de tempo. Sim. Mas... Mas elas não citaram nesse momento algum também, né? De achar que foi abduzido e tal. Eu não sei se também investigaram isso e tentaram pesquisar isso. Eu imagino que sim. Sim. Em algum momento, algum ufólogo tentou falar, vamos fazer uma regressão. Exato. Né? Então, basicamente o caso é isso. É um caso bem simples. Só que agora é que vem a segunda parte desse caso. Pois foi o impacto que elas tiveram na vida delas por causa desse encontro aí. Exatamente. Você está ouvindo Olhar 18. Naquela noite, Beth levou Vicky e seu filho para casa e decidiram descansar. Eles falaram que sintomas parecidos com náusea, diarreia, vômito, fraqueza e sensação de queimadura nos olhos e sensação de queimadura do sol, como se estivessem indo à praia, por exemplo. Eles estavam com... Tipo quando você vai na praia e fica no sol o dia inteiro. É a sensação de... Como é que é o nome daquele negócio? Insolação. Insolação. É como se fosse... E é normal, porque eles pegaram um calor do caramba ali durante um tempo. Sim. E lembra que a Beth... Os 3 tiveram esse sintoma, né? Os 3. Mas a Beth ficou mais tempo lá de fora vendo aquilo, lembra? Pois é. Os sintomas em Beth pareciam ser mais severos. Talvez por ela ter tido um contato mais próximo. Nos próximos dias, nos dias seguintes, os sintomas pioraram e começaram a aparecer erupções cutâneas, né, na pele delas, das duas. Os sintomas foram piorando e essas erupções cada vez maiores, né, principalmente na mão. Quem teve isso? O cara do caso Crixás teve isso. Crixás teve isso. Então elas foram no hospital, né, para ver o que estava acontecendo com elas. No dia 3 de janeiro de 81, a Beth apresentava perda de cabelo. Olha que bizarro. Caraca.
Porque assim, é um sintoma assim, de radiação severa, né? Tanto quem faz químio sofre isso justamente por causa da radiação. E tal, o cara não só a radiação, né? Hoje em dia dizem que tá melhorando, não tá tão... Pois é. Então ela passou 12 dias internada. E quando ela saiu do hospital, a sua saúde não havia melhorado tanto assim, não. Ela precisou depois de retornar ao hospital, onde ela permaneceu por mais 15 dias. A Vicky, né, e seu filho tiveram uma condição um pouco melhor. Não foram tão afetados quanto a Beth. Um radiologista que examinou Beth, de acordo com os registros do MUFON, né, que pesquisou o caso, atestou o seguinte, ele fala o seguinte, abre aspas, nós temos fortes evidências de que esses pacientes sofreram danos secundários de radiação ionizante. E também é possível de que havia um componente infravermelho durante essa exposição na pele, né? E em todos os órgãos, né? Então, assim, um investigador alegou que... Tipo um scanner, né, cara? Deve ser. Será que escanearam elas de alguma forma? Não, infravermelho é o tipo de onda, né? Uma onda que é abaixo do vermelho. Tem o infravermelho, que é abaixo do vermelho, e o ultravioleta, que é acima do violeta. O infravermelho é o que tem no controle remoto, né? Da TV. Exatamente. E a gente consegue, no espectro de luz, a gente consegue ver das cores do arco-íris. A gente sabe que depois do violeta tem outros níveis e abaixo do vermelho também tem, né? Então é o infravermelho e ultravioleta. Esse investigador alegou que se realmente tivesse sido radiação ionizante, as testemunhas teriam morte certa em alguns dias. E não foi isso que aconteceu, pois elas ainda estavam vivas, né? E viveram por bastante tempo até. Sim. A explicação que ele deu foi que eles poderiam ter se contaminado com aerosol, que é muito doido, né? Aerosol. Nossa, aerosol, cara. Como é que você vai se contaminar com aerosol? Daí esse ponto ideia. De se queimar e... Eu não sei quais são os sintomas de uma contaminação por aerosol. Eu lembro que se falava muito em aerosol nos anos 80, que era o inimigo, né, do mundial não, aerosol faz mal pra camada de ozônio, não sei o quê. Mas hoje em dia acabou isso, né? Pode ser também uma coisa da época. Porque tinha um componente chamado, acho que era MFC. Coisa assim. Tinha isso. CFC. Isso mesmo. Era o vilão da camada de ozônio. O ar-condicionado soltava isso, né? Pois é, não sei se solta mais, mas... Acho que não. Bom, eventualmente, Cash e Landrum contataram os senadores americanos Lloyd Batterson e John Tower, que sugeriram que as testemunhas fizessem uma reclamação formal contra a base americana de Bergstrom, né, o nome, em agosto de 1981. No ano seguinte. Sim. Beth, Vic e Colby foram entrevistados por militares da base e esses disseram a eles que contratassem um advogado para que buscassem por ajuda financeira essas despesas médicas. Tipo assim, arruma um advogado e contata a gente de outra maneira, que não é assim que a gente vai resolver. Justamente, assim, tenta ver pelos meios legais, né? Tipo isso. Justamente pelo seguinte, o sistema de saúde americano é bem ferrado, né, cara? É bem complicado, assim. Já era naquela época. Então... As despesas que elas tiveram... Bancar despesa de tratamento médico nos Estados Unidos é um negócio absurdo. É absurdo. Sabe, tipo, tem um documentário do guitarrista do Rage Against the Machine chamado Sickle. Já viu? Não. Esse documentário mostra o quão ferrado é o sistema de saúde americano. Pois é. E aí, no início, aparece um cara lá, ele corta a perna com algum objeto lá, com uma faca, não sei. O próprio cara, o início do documentário é assim, o cara dando ponto na própria perna. Pra não precisar ir no hospital. Caraca. É nesse nível. E o governo americano tem detetives do sistema de saúde. Pra saber se o pessoal tá... Pra saber se o cara tá... Por exemplo, o cara tá sofrendo uma condição lá que a causa é obesidade, por exemplo. Ou o cara contratou um plano de saúde sem falar que ele tinha uma pré-condição. Tem um detetive que vai investigar a vida do cara pra saber se o cara tinha aquilo ali ou não, pra não cobrir a despesa hospitalar do cara. Então, assim, eu tô falando tudo isso pra galera entender por que elas foram procurar ajuda financeira ou mover uma ação. Por isso que eu falo, defenda o SUS. Cara, o Brasil, o SUS, que por mais que seja ruim, pelo menos é gratuito, né? O SUS, cara, vou dizer que é bem melhor do que o sistema americano de saúde. É claro, a gente pode, né, beleza, tem o hospital que é sucateado e tal. Sim, mas, cara, dependendo, por exemplo, meu pai tá fazendo tratamento agora no SUS lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e ele fala que lá é primeiro mundo. Em cidade do interior, assim, às vezes, cara,
No Rio de Janeiro, por exemplo, você vai no SUS, você vê gente baleada, gente sem cabeça, né? É normal. Gente toda perfurada e tal, mas... Sim. Pro interior, cara, é outro negócio. Petrópolis já é diferente do Rio, por exemplo. Pois é. No Rio, você vai no Hospital do SUS, é filme de terror, cara. Pois é. Morre gente na fila, velhinho levando café com leite na veia em vez de soro. Arrancando um rim em vez de arrancar o outro. Sim. Mas assim, o caso delas, eles falam assim, ó, volta aqui com o advogado, né? A base militar fala, volta com o advogado pra tentar ver isso por meios legais, porque... É assim que talvez você consiga alguma coisa. Pra mim soou muito, não foi nem como ajuda, não. Pra mim foi tipo, beleza, tu quer alguma coisa? Então contrata um advogado aí e corre atrás do teu direito. Quero ver tu provar que tu viu um... Isso, que vão de um OVNI. Que foi uma nave alienígena lá que te deu essa doença aí. Mas elas não acreditaram que era alienígena. Elas realmente acreditaram que era dessa base. Porque até o lance dos helicópteros, né? Você vê tanto helicóptero guiando essa nave, significa que essa nave é um como eu tava falando, é um desses projetos secretos do governo. Né? Foi que ela achou que... Justamente porque tinha uns helicópteros depois, né? Achou que esse objeto era da base, sei lá. Pois é. Então, o advogado, Peter Gesten, pegou o caso em pro bono, né? Que seria tipo uma justiça gratuita. Não tem, pelo menos tem isso, né? Sim. Que foi uma ação contra o governo federal americano no valor de... Elas pediram $20 milhões. E essa batalha durou anos, né, na justiça. Sim. Em 21 de agosto de 86, eu já tinha até nascido, o caso foi arquivado. Sob a alegação... anos depois. Pois é, olha o tempo que durou. Sob a alegação de que não conseguiriam provar que os helicópteros eram mesmo da Força Aérea Americana. ou governo federal. E também com os militares alegando que o exército americano não possui nenhum tipo de objeto voador no formato de um diamante gigante. Mas assim, é muito fácil isso também, né? Aí você vai chegar num juiz, o juiz vai rir da tua cara, né? Vai tá bom, beleza. Lógico que não, filha. Tipo, caso encerrado. Cara, quem é que processa um governo e ganha, cara? Pois é. Quem? Ninguém. Em raríssimos casos, né? Você ganha. Só se for uma coisa muito, assim... gritante, que, sei lá, seja muito na cara e a imprensa cai em cima. Pois é. Uma coisa que eles pegaram muito no pé delas, né, no caso, é que elas falaram que em determinado momento elas viram a bandeira americana no helicóptero. E aí foi uma coisa que eles usaram isso contra, porque se tava de noite, como é que ela teria conseguido ver a bandeira americana que é pequena, né? Que não é tão grande assim, estampada na lateral de um helicóptero que estava voando longe. Eu acho que ela nem deve ter visto, não. Isso deve ter sido uma forma desesperada de tentar provar que era realmente americano. Sim. Não, eu vi, tinha a bandeirinha dos Estados Unidos no helicóptero. Tá, mas não tem como você ver naquela distância, sabe? Pois é, de noite, não é possível. E isso é uma das coisas que cai em cima dela, legal, assim, tipo, provando que foi tudo falso. Porque pegam isso contra o caso inteiro, né? Não, o caso inteiro foi falso, essas duas estavam querendo ganhar dinheiro com o governo americano, tentando processar. Pô, 20 milhões é uma grana, cara. É uma grana. Ainda mais na década de 80. O valor pedido é um valor muito maior do que elas gastaram com despesas médicas e que elas estavam tentando claramente dar um golpe no governo. Só que assim, aí tem um lance assim, como é que você consegue provar, a pessoa tá perdendo o cabelo, como é que você fala assim, como é que eu posso fingir isso? Como é que você finge perder cabelo? Não dá, né, cara? Como é que você finge que você tá Como é que você finge doente? Que tá doente de insolação? Pegou sol lá, mas e o cabelo? Não explica o cabelo. O garoto também ficou com inchaço e tal. A Beth... Ela ficou tão mal que ela não conseguia abrir. No dia seguinte, ela não conseguia abrir o olho. O olho dela ficou inchado. Ela ficou muito inchada. A Beth foi que mais se ferrou, porque ela praticamente o tempo todo fora do carro. Pois é. E a Vicky um pouco menos e tal, mas também ficou com marcas no braço. A Vicky já era uma senhorinha, no caso, né? E depois disso, parece que a Beth ficou com vários problemas, né, de saúde, até via falecer, né? Parece que elas faleceram, então. A Beth faleceu no dia 29 de dezembro. Olha, mesmo dia, 29 de dezembro de 1998. Caraca, exatamente 18 anos depois. Exatamente 18 anos depois, com 71 anos de idade. E Vicky faleceu no dia 12 de setembro de 2007. 7 dias antes de completar 84 anos. Então, elas não eram mega jovens, né? Não eram novas, não. Você está ouvindo?
Você vendo os programas, né, tudo que a gente estudou sobre esse caso, eles depois voltaram lá, a equipe do UFO Hunters, né? Eles foram lá para estudar, e o menino, que na época era um garoto, né, o Kobe, ele percebeu um negócio muito maneiro. Quer dizer, não só ele, mas os outros ufólogos, o MUFON também, perceberam uma coisa muito legal, que é pra mim, uma prova muito contundente que realmente aconteceu. Na parte, olha isso, que doideira. Na parte onde fica a estrada, aquela estradinha pequena, aonde o objeto flutuou por cima, dias depois do acontecido, foi uma equipe lá pra trocar o asfalto. Olha aí, trocar o asfalto. E aí o MUFON começou a pesquisar em volta. Por que será, né? Começou a pesquisar em volta para as pessoas que vivem naquela região, para saber se elas viram uma coisa. E as pessoas falaram, não, a gente viu sim, eles refizeram a estrada naquele ponto ali. O MUFON perguntando, você lembra se vocês viram algum logo, alguma marca, alguma coisa? E falaram, não, nem tava escrito nada. Mas aí é muito simples. O militar lá, que tá no topo da cadeia, liga pro, fulano, liga para um senador, pro, sei lá, whatever, um prefeito, fala, aconteceu uma coisa estranha aqui, preciso que vocês troquem um asfalto lá. Por que o asfalto? Vai ter imprensa. Porque lembra que eu falei? A chama pegou no asfalto. Não, certamente o asfalto ficou queimado. O MUFON chegaria lá rapidinho com o contador Geiger para saber o nível de radiação. Se bem que a radiação ficaria de qualquer forma, né? Eu não sei se foi no dia seguinte, eu sei que foi algum tempo depois eles trocaram. E não tem mais evidências de nada naquela parte. E aí você lembra que no Travis Walton, uma das evidências que aconteceu, o caso do Travis Walton, foram as árvores em volta, lembra? Que as árvores tinham traço de radiação. O que eles fizeram? Arrancaram todas as árvores daquela região. Aquele trecho da rodovia foi todo desmatado. Eles tiraram aquilo. Os caras vão limpando o caminho. Os caras já estão espertos já. Não vai estudar radiação aqui em árvore, não. Foi depois do caso do Travis Walton. Eles aprenderam, né? Então, assim, isso pra mim... Eles mostram lá no vídeo, se você procurar os do UFO Hunters do YouTube e tal, sobre esse caso, eles mostram que realmente aconteceu isso. Eles mudaram tanto o asfalto e desmataram as árvores e tudo em volta ali pra conseguir provar que nada aconteceu. Não, isso aí não, gente, isso aí é outra coisa. Isso aqui foi a equipe de jardinagem que a gente refazendo aqui. Refazendo uma estradinha no meio do nada. Pois é. Porque ninguém passa. Bizarro. Não, e também, cara, a quantidade de gente deve ter passado ali à noite deve ter sido muito, muito pouca gente que viu essa marca ali, ou se viu nem deu importância. Por exemplo, você tá viajando numa estrada agora, você vê uma marca no chão, você vai parar pra ver o que é? Né? Você vai passar e pronto. A não ser que você saiba que aconteceu alguma coisa ali, né? Tal. Mas... Não, o que eu tô querendo dizer é que pra eles foi muito fácil depois acobertar isso, né? Sim. Porque, ainda mais naquela época, não tinha câmera igual tem hoje, celular. Se elas tivessem um celular, imagina se esse caso fosse hoje. Nossa. Teria vídeo, teria foto. Ou não. Porque, lembra, você puxa o celular não liga. O carro começa a dar problema. Em volta, o nosso relato de hoje foi isso também, né? Parece que as luzes em volta apagaram. O celular frita o chip. Tem um tal do campo magnético, né? Que eles conseguem distorcer o campo magnético daquela região. Às vezes quilômetros. Lembra do caso do BioPND? A câmera do cara que era analógica foi queimada. Queimou a placa da câmera. Então assim, caso Vilas Boas, o trator dele parou. Quantas vezes a gente já contou essas histórias aqui, né? Então acho que talvez você hoje em dia tentar pegar um celular e tentar tirar foto, dependendo da distância, você não consegue. Esse é o fenômeno da ufologia. Um mistério até hoje. Agora, é muito estranho, né, essa coisa do helicóptero, né, cara? Por que escoltando? Por que eles foram... assim, tudo bem você tentar escoltar um OVNI, mas por que o OVNI acompanhou? Tipo assim, beleza, eles chegaram aqui, vou sair. Vou lá acompanhar eles. Se você é um cara de outro planeta, você tá, tipo... Cara, será que eles estavam, sei lá, colaborando de alguma forma? Será que eles têm contato com... aí começam essas teorias aí. Será que realmente eles têm uma ligação com o governo? Uma ligação mais próxima? Esse especificamente poderia talvez ter. Talvez esse tipo, essa espécie, né? Que ninguém sabe como é que é lá dentro. Né? Não foi relatado numa criatura, mas será que eles entenderam? Ou talvez pode ser realmente um projeto do governo. Um projeto muito doido, né? Um formato muito estranho, que não... faria sentido ainda mais nos anos 80. Sem aerodinâmica nenhuma, né? Aerodinâmica nenhuma. Agora tem a questão do fogo lá, da propulsão, né? Que da chama embaixo. E a propulsão embaixo, que também não é nem um pouco futurista, né? Um jato, né? Uma coisa assim, imagina como se fosse um jato supersônico embaixo. Pois é. Mas eu não vejo muita lógica em ser coisa do governo, cara. Naquela época, né? Mas assim, faria sentido se você tem uma tecnologia do governo e você tá enfrentando problemas
pra se sustentar no ar, aí você pode receber um tipo de ajuda dos helicópteros. Mas agora 28 helicópteros, cara. Pra que tanto helicóptero? Pois é. Uma diz que parece que veio 20 e pouco, 21, a outra contou mais, 27, 28. Então, assim, bota uma média de 25, que seja 20. E não são helicópteros. Muita coisa, cara. Não são helicópteros pequenos, são helicópteros muito robustos, cara. Que é tipo que tem uma função muito específica. Agora, a gente não sabe também o que aconteceu depois, né? Depois que elas foram embora, porque às vezes eles detectaram esse objeto ali e realmente foram lá ver o que era. Os helicópteros do exército. Sim. Agora, por que tinham 20 e poucos helicópteros realmente não faz sentido, né? Se tivesse eu entenderia. Pô, beleza, foi um helicóptero lá estudar, ver o que é. 2, ok, mas 20? Esses helicópteros têm arma? Tem algum tipo de... Acho que podem ter, cara. Podem ter. Acho que se aquela porta lateral aquela porta lateral que ela abre assim, você bota uma metralhadora ali. Elas não falam isso em nenhum momento. Mas pode ser que tenha sim. Pode ter aquela machine gun, né? Que o cara... Fica com aquela tripa de bala assim, atirando. Sabe? Não que fosse fazer alguma coisa, né? Fosse adiantar alguma coisa, mas... Pois é, mas era realmente, segundo ela, era helicóptero do governo americano, do exército, né? Força Aérea. E eu não sei qual a cor, parece. Digamos que não seja do exército. Quem teria 23 helicópteros iguais, do mesmo modelo? Não, o exército americano tem. Eu acho que tenha, mas não para vamos subir todo mundo no mesmo tempo aqui. Não, então, mas é que eu tô falando. Digamos que não seja o exército. Quem é que teria 20 e poucos helicópteros iguais ali pra ver isso? Pra ver isso, né? Ninguém, cara. A não ser que aquilo ali seja uma ameaça, e aí você não se garante com uma metralhadora, mas talvez 20 metralhadoras. Faz mais sentido pra mim. Assim, se esse objeto tentar atirar contra a gente, pelo menos a gente tem 20, né? Digamos que eles estavam trabalhando junto ali, esses seres, essa nave com o exército americano. Não precisaria de 20 e poucos helicópteros pra ir lá escoltar, eu acho. Se fosse um trabalho em conjunto, não. Pois é. Se fosse uma coisa contra, beleza, faria sentido. Mas se fosse uma coisa contra, não faria sentido ele acompanhar. Faria sentido ele revidar. Pois é. Na ameaça, ele é tentar atirar um raio laser, uma coisa dessa, né? Ou talvez e você a gente não saiba, mas pode ter acontecido uma conversa de rádio, de transmissão. Falar só, esse negócio é o seguinte, o ET, a gente tá aqui com 20 helicópteros com armas potentes mirando sobre você. Acompanha a gente agora ou vai dar problema. E aí ele falou, beleza, vou acompanhar. É a única maneira que tem, faria sentido. Ok, vocês venceram, vou te acompanhar. O objeto foi saindo, foi subindo, indo embora, e os helicópteros foram simplesmente seguindo. Acompanhando, né? E parecia que estava guiando. Pode ser também. Pois é. Faria até mais sentido. Ele conseguiu sair dali. Talvez ele tenha descido ali para estudar. Vou ver aqui a região, esse mato aqui, vou flutuar e tal. Para elas, parecia que esse objeto estava em pane. Tava tipo tentando se manter no ar. Mas isso é o que elas acham. Talvez esse objeto tava ali flutuando, vendo ali a região, não sei o que, talvez vamos estudar aqui esse mato. E aí quando chegou os helicópteros, gente, vambora que deu problema. Aí eles começaram a subir e foram embora. Tem muitas possibilidades aí. Agora imagina os caras dentro do helicóptero, vendo esse negócio. Nossa, que vista, hein? O militar naquela tensão ali, sem saber o que é. Não sabe se vai revidar, não sabe se vai tirar, se vai... Porque isso é uma tecnologia desconhecida. Pois é. Pode piscar o olho e acabar com você e todos os outros helicópteros de uma vez só. É o desconhecido, né? Você tá na cara do desconhecido. É o medo do desconhecido. Porque você não sabe o que pode acontecer. Né? Bizarro. O bicho pode mandar um shockwave ali, desligar todos os helicópteros e todos os 20 e poucos caírem no chão. Ao mesmo tempo. Pois é. Que o helicóptero é elétrico, né, cara? Provavelmente tem uma bateria, não sei. Charles vai saber dizer pra gente melhor. Sim. O campo magnético acaba na hora. Dizem que a inversão dos polos, um dos medos é que fique tudo assim, tinha esse maluco, papo né? com o negócio de 2012, né? O campo da Terra... Ia inverter, avião cair. E na hora que inverter, ia cair avião, ia cair tudo. Né? Mas eu não sei. Enfim. Pois é. Eu quero saber o que você acha desse caso. Se você acha bizarro, se você acha maneiro, se você acha incrível, se você acha que é uma mentira, que as duas inventaram isso pra ganhar uma grana do governo. O que pode ser também, né? O que pode ser. Então, manda pra gente lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, ou no nosso Twitter, certo? Isso aí. Você está ouvindo? Meu nome é Jean Vasconcelos, sou de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, e continue olhando para as estrelas. Se você tem alguma coisa aí, que nem o nosso militar, o nosso tenente, aconteceu alguma coisa com você, se viu coisas estranhas no céu,
manda pra gente pelos nossos telefones. Mais 647-884-3958. Ou mais 647-830-0422. Isso. Pode mandar relato. Não fica com medo de mandar, que a gente não vai te desrespeitar ou zombar, enfim. Pode mandar à vontade, sem medo. E outra coisa, assunto importante, se você quiser apoiar o projeto, a gente vem falando nos últimos episódios. Antes de eu falar do Apoia-se, eu quero agradecer imensamente os nossos apoiadores. Tem uma galera nova chegando aí todo dia, entra gente nova no nosso grupo lá do WhatsApp. Muito legal. Escutar os causos e os relatos de Márcio de Cambé, né? O nosso amigo Márcio, caminhoneiro. Caminhoneiro que mandou um relato pra gente um tempo atrás. Sim. E praticamente todo dia ele conta uma história nova lá. Sim, bagulhos sinistros do tio Márcio. São várias aparições que ele vê durante a noite aí no seu caminhãozinho. Nas estradas da vida. Tem até história de assombração, rapaz. Teve uma que ele contou que, putz... Pois é. Foi complicado. Então, quero agradecer imensamente aos nossos apoiadores que estão fazendo esse projeto continuar, né, e seguir. Se não fossem vocês, a gente não estaria aqui. Que fofo. Né? Se não tivesse a galera ouvindo, a gente não estaria fazendo. Com certeza não. Né? Então, quero mandar um beijo pra vocês aí, pra todo mundo que tá no grupo, até pra quem não tá, mas também é apoiador. E futuros apoiadores, né? Talvez você não possa agora, mas... Exatamente. E se você não pode agora, você pode ajudar a gente também de outras maneiras, né, Rivas? Não se sinta mal se você não pode apoiar, porque nem todo mundo pode, né? Sim, claro. Apesar de ser o valor da coxinha, a gente entende. Mas você pode ajudar ouvindo, mandando pros seus amigos, compartilhando. Isso. Indicando para as pessoas ouvirem o Hangar 18. Se você fizer isso, já tá ajudando. Com certeza. Muito, inclusive. E eu sei que tem gente lá no nosso grupo também que tem ajudado dessa maneira. Além de apoiar financeiramente, também tá divulgando. Então, para todas as pessoas, fica meu obrigado. Muito obrigado a vocês aí. E se você quer apoiar o projeto financeiramente, fazer o Hangar continuar e evoluir, como é que faz, Ocas? Só entrar lá no www.apoia.se/Hangar18podcast. Exatamente. Beleza? E aí tem todas as informações lá, os nossos projetos, o que a gente quer fazer. Isso. E tudo. E aí, a partir de R$5, você vira apoiador do Hangar 18. E quando você faz isso, você desbloqueia um post e tem um link lá para os nossos grupos secretos, que é a galera que e lá no nosso grupo troca secreto, informação lá. Lembrando que o nosso grupo secreto é fluxo de mensagem 24 horas por dia. Então, isso não é para todo mundo. Então você pode apoiar a gente, mas talvez você não é obrigado a entrar no grupo. Você pode até dar uma olhada se quiser sair depois. Tem uma galera que não curte, né? Tem gente que entra e depois sai, fala, não é pra mim e tal. Mas fica aí o apoio. Os nossos próximos passos, né, do H18 é legal a gente avisar isso. A gente tá querendo começar futuramente a nossa lojinha. Sim. Certo? Está começando a ter uns preparativos aí, vendo como, porque sabe, a gente aqui no Canadá tem uma loja virtual no Brasil, não é muito simples, né? Para você vender uma camisa, por exemplo, no Brasil, você tem que ter contato com o fornecedor, você tem que saber quantidade de estoque, de coisas, é complicado. O fato da gente estar longe dificulta muita coisa. Muito. Dificulta o nosso contato com os nossos ouvintes, dificulta a gente ter uma loja. Pois é, 30 e tantos anos... Dificulta a gente ir num evento, por exemplo. 30 e poucos anos de vivência no Brasil e a gente vai resolver fazer podcast de ufologia aqui no Canadá. Pois é. Grande ideia, hein? Então, gente, obrigado por tudo e a gente se vê por aí. E não se esqueça, continue olhando para as estrelas. 257 1, 2, 3 Hangar 18. Este podcast foi editado pela Elis Studios.